que será no livro de Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 1 a 8. Novo céu, nova terra. Por quê, irmãos? Porque logo em seguida, as canções que nós vamos entoar, dando um louvor mais robusto, tem a ver com essa mensagem. E eu gostaria que os irmãos louvassem ao Senhor comigo, inspirados no texto bíblico. Então, irmãos, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Vamos ver dos versículos 1 a 8. Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 1 a 8 apenas. Novo céu, nova terra. O texto diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que via do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto e que nós possamos ter uma dimensão real da Tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse 21 é um texto... Aliás, Apocalipse 21 e 22 é um texto maravilhoso, riquíssimo em detalhes. Marca uma nova era nesse estudo de Apocalipse que nós estamos fazendo agora. A divisão natural do capítulo 21, o capítulo 21 ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 8, onde aqui nós temos uma visão de João, e a segunda parte dos versículos 9 a 27, quando João faz uma visita pelo Espírito. Lembrando aos irmãos que nós terminamos o estudo passado contemplando a vitória final de Jesus sobre os últimos inimigos. O Cordeiro encerra a sua vitória sobre os últimos inimigos, tendo o dragão, a morte, como os últimos pontos, digamos assim, a serem resolvidos. E, a partir de então, nós começamos a ver
no texto de Apocalipse que a morada dos justos, ela é descrita, mas uma coisa muito interessante. A morada dos justos é descrita, mas a morada dos ímpios não é tão descrita como é a morada dos justos. A morada dos justos, o novo céu, a nova ordem, nova terra, essa parte em Apocalipse, ela é bem delineada, ela utiliza um número expressivo de simbologias, de texto, mas no que tange ao caminho dos ímpios, no que tange a questão daquele que não foi selado pelo Senhor, esse que vai para o lago de fogo, ele não tem uma descrição como vemos nos textos que descrevem a glória, nos textos que descrevem a morada dos justos. Por quê, irmãos? Aqui nós já temos uma grande lição para nós. Deus nos chama pelo amor, não pelo medo. Porque ele poderia ter revelado a João, como alguns já dizem ter recebido em sonhos, dizendo que foi no inferno, essa coisa toda. Deus poderia ter revelado a João mais detalhes sobre o lago de fogo, sobre o tormento, sobre as dores. Mas a ideia, irmãos, é que o Senhor, ele prefere mostrar a nova ordem, a beleza, a felicidade, a justiça, os novos relacionamentos agora todos restaurados, o louvor, a glória. Ele prefere mostrar isso. Ele não quer mostrar os horrores do inferno. Por quê? Porque Deus nos chama a amá-lo pelo amor, não pelo medo. Nós temos um relacionamento com o Senhor em virtude do amor. De alguma forma, compreendemos esse amor pela fé, abraçamos esse amor. É por amor. E que o homem não sirva a Deus movido pelo medo, movido pelo castigo, mas que nós possamos servir a Deus reconhecendo o amor dele, reconhecendo a bondade dele. Esse ensino para nós hoje é muito importante. Novo céu, nova terra. A velha criação que havia sido afetada pelo pecado deverá dar luz a uma nova criação de Deus, criação restaurada. E aqui vale a pena fazer o ressalto da palavra novo. Existem duas palavras no grego que remetem novo. Uma palavra é o neos, de neo, você já viu, neoclássico, sempre é assim, algo que vem com uma outra roupagem. A ideia de neos traz o sentido mais cronológico, algo que é novo no seu aspecto cronológico. E existe uma outra palavra para novo em grego, que é o kenos, que o sentido, ele não é tão cronológico, ele é mais no sentido qualitativo, mostrando alguma espécie de mudança completa, restauração qualitativa. É uma ideia que eu poderia dizer, uma espécie de restauração com upgrade. Uma ordem que lembra a antiga ordem, é verdade, em virtude da continuidade, mas existem elementos de restauração que nós vamos ver aqui na figura dessa simbologia maravilhosa do texto de Apocalipse. João viu. O texto que nós vamos ver hoje, dos versículos 1 a 2, João vê, e dos versículos 3 a 8, João ouve. João viu. O que foi que João viu? Os versículos 1 e 2. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Irmãos, essa expressão novo céu, nova terra, é uma expressão que abrange toda a ordem criada. É a expectativa da redenção do ser humano, a expectativa de redenção de toda a criação. Os profetas já tinham anunciado o reino de Deus
como vindo caracterizado por uma terra totalmente transformada. Isaías, no capítulo 11, profetizou assim. Joel, no capítulo 3, profetizou também dando essa ideia. Amós também profetiza dando essa ideia. Quando o reino do Senhor vem, a terra, inclusive a terra, ela é restaurada como um todo. A perspectiva do Antigo Testamento, no entanto, ela é incompleta. Quando Isaías fala sobre a restauração terrena, a nova terra, ele fala ainda misturada com a questão do pecado. Mas na restauração que vemos completa por Deus, aqui, novos céus, nova terra, nova estrutura, o homem recebe um corpo transformado, um corpo glorioso, e aqui uma observação fantástica, no versículo 1, o texto diz, e o mar já não existia. Que mar é esse? Qual é a ideia do mar? No livro de Apocalipse, nesse livro que estamos estudando, no capítulo 4, no versículo 6, quando o trono é descrito, havia um mar de vidro que fazia separação entre Pedro, que estava vendo, entre João, me perdoe, entre João que estava vendo o trono e o próprio trono, e toda a beleza que estava ao redor, no entorno do trono. Havia uma separação, e essa separação era marcada pelo mar, como um mar de vidro. Você pode ver em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 6. Só que aqui, quando João vê a ordem restaurada, ele percebe que não há mais separação. A separação foi embora. Irmãos, isso é maravilhoso. Um dia nós vamos receber um corpo glorificado para viver numa ordem glorificada. Vamos receber um corpo transformado para viver numa ordem transformada. E ele está vendo essa nova ordem, tudo novo. Veja também agora o versículo 2. Outra coisa que ele viu. Além dele ver essa nova ordem, ele vê uma cidade que desce. O versículo 2 diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Hoje, nós vamos ver no texto de Apocalipse 21, na primeira parte, João apresentando essa descida da nova Jerusalém. Os detalhes dessa nova Jerusalém estão dos versículos 9 em diante desse capítulo. Mas aqui a gente vê algo fantástico. Essa nova Jerusalém, a morada de Deus, e aqui eu quero lembrar Gálatas, capítulo 4, versículo 26, lá diz que a Jerusalém do alto é a nossa mãe. Quero lembrar Filipenses capítulo 3, versículo 20, lá diz que Jerusalém é a nossa cidadania. Hebreus no capítulo 12, nos versículos 22 e 23, nos diz que Jerusalém, a nova Jerusalém, é a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos, é o povo redimido, é Jerusalém celestial. Veja que essa cidade, ela desce. Por que essa cidade desce? A terra não foi restaurada? Céus restaurados, não há novos céus, nova terra, uma nova ordem. Por que essa terra desce? É simples, irmãos. Essa nova terra, essa nova sociedade, ela não tem origem nos esforços humanos, mas é um grande ato do próprio Deus. Ou seja, é algo que não temos como dimensionar, é algo que não temos igual, é algo que só Deus pode fazer. No livro de Daniel, no capítulo 2, lá temos uma estátua, e essa estátua, ela tem vários materiais que remetem a vários reinos. Nós temos ouro, bronze,
até embaixo ter os pés de ferro misturado com barro. Muitos irmãos lembram desse texto de Daniel. E eu quero lembrar aos irmãos, não sei se vocês se lembram disso, nesse texto, uma pedra, ela vem do céu contra toda essa estrutura lá do livro de Daniel. É porque existem mudanças, existem coisas, existem questões que estão ligadas ao Senhor, que é só o Senhor quem pode fazer. Essa nova Jerusalém que desce, é porque não temos referenciais, não temos continuidade, é algo que vem novo, é um aspecto novo, totalmente novo dessa nova ordem. A gloriosa promessa, irmãos, a promessa de uma comunhão constante dos remidos com o próprio Deus que o remiu. Todas as barreiras de comunicação e da plena comunhão dos santos com Deus não existem mais. Todas as barreiras foram removidas. Aí aqui a gente vê que além de João ter visto, ele ouve. E o que ele ouve é muito importante, é muito significativo. Versículo 3, ele diz o seguinte: ouvi uma voz forte, uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, Deus, viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que é que João ouve? Em primeiro lugar, irmãos, João ouve uma voz que vem do trono. Muito provavelmente, e é razoável entender, que é uma voz de um anjo. E essa voz do anjo, no versículo 3, diz que o próprio Deus habitará entre o seu povo. E ele vai utilizar uma simbologia muito significativa para nós, os cristãos, que é a ideia do tabernáculo de Deus entre o povo e ele nesse tabernáculo junto com os homens, como se fosse assim, tabernaculando, né, com toda a humanidade redimida. Esse próprio Deus estará habitando com o seu povo. Segunda coisa, esse Deus, não obstante estar entre o seu povo, e agora sem nenhum impedimento, nós vamos perceber também que esse Deus estará ministrando ao seu povo. Perceba que o Senhor, ele tem uma postura ativa. Veja o versículo 4. É aquele que enxuga os olhos. É aquele que traz alegria. É aquele que mostra, que reforça, que dá esse sentido forte da vitória. A antiga ordem passou, chegou a nova ordem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É isso, irmãos, que todos nós um dia almejamos. É ver o Senhor face a face. Desde os primeiros dias de estudo aqui em Apocalipse, eu sempre tenho dito aos irmãos: esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. E o que é melhor, esteja preparado para viver com o Senhor teu Deus eternamente. Foi Ele quem te redimiu. E nós devemos amá-lo com gratidão em nossos corações. Mas veja, ele ouviu as palavras do anjo,
mas ele também ouviu as palavras do próprio Deus. Ele ouviu as palavras do Todo-Poderoso. O próprio Deus, quando começa a falar, veja a partir do versículo 5. Dos versículos 5 a 8 é o próprio Deus Todo-Poderoso falando. E ele diz palavras de conforto. Veja no versículo 5. Aquele que estava assentado no trono, o Deus Todo-Poderoso, ele disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor ministra nesse momento a João uma palavra de conforto. É o próprio Senhor que está dizendo, asseverando com o seu poder: eu que estou fazendo novas todas as coisas. E ele afirma categoricamente, e ele orienta, inspira a João a que registre isso. Por quê? Porque é fruto do seu ser, é fruto do seu caráter. Deus fiel, poderoso, que cumpre a sua palavra, cumpre a aliança. E ele diz: essas palavras são verdadeiras, são dignas de confiança, são palavras que vêm como um grande conforto ao coração de João e que vêm como um grande conforto ao nosso coração. Mas não fica só por aí. Dos versículos 6 em diante, ele continua dando palavras a João. E João diz: ele me disse ainda, está feito, louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão, apesar de não ser a mesma estrutura frasal, apesar de não ser o mesmo verbo, nos lembra muito a expressão de Cristo na cruz do Calvário: está consumado. E aqui o Senhor utiliza uma expressão semelhante, não é a mesma. Os verbos são diferentes, mas a ideia me parece ser a mesma. Está feito, está consumado. Feito por quê? Aí ele mostra a sua eternidade, ele mostra quem ele é. E ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É o Deus que consola, irmãos. Você viu aí no versículo passado, o Deus que enxuga as lágrimas, e ele enxuga a lágrima e dá água. Isso é consolo. Ele é a fonte da água viva. O Espírito Santo de Deus é a fonte dessa água. O Espírito Santo é Deus. Então, ele dá água, ele dá de beber gratuitamente. Ele é a vida. É uma palavra de esperança, é uma palavra de alívio, é uma palavra de honra. Veja no versículo 7, ele continua dizendo: o vencedor herdará tudo isto. Essa expressão, o vencedor, quer lembrar aos irmãos que a figura do vencedor está bem lembrada e bem descrita no início de Apocalipse, na carta às igrejas. No final de cada carta a cada igreja, lembre-se que lá encerrava dizendo: e ao vencedor, aí o Senhor mostrava algum aspecto, alguma característica, algum aspecto daquele que estaria herdando o reino pela fé em Cristo Jesus. Ele seria esse vencedor. Então, essa figura no versículo 7, o vencedor, aquele que vai reinar, aquele que vai viver, aquele que vai ser ministrado diretamente por Deus, esse vencedor herdará tudo isto. Por quê? E aqui vem uma palavra muito importante para nós. Porque o Senhor é Pai. E lembrando aqui, Romanos capítulo 8, os versículos 14 a 17, Paulo lá nos diz da adoção. Paulo nos diz que nós fomos em Cristo Jesus, inseridos na família de Deus, adotados como filhos. No Evangelho de João, no capítulo 1, lá diz que pela fé somos
filhos de Deus. O Senhor nos chama para um relacionamento não de senhor e vassalo, ou de senhor e escravo. Não é um relacionamento de patrão e empregado. Não é um relacionamento de comandante e comandado. É um relacionamento de paternidade. O Senhor nos diz claramente: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós fomos chamados para essa grande bênção. Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Não somos servos, escravos. Nós somos filhos, gozamos de um relacionamento de intimidade com Ele. Palavra de conforto, palavra de esperança, palavra de alívio, palavra de justiça, palavra de honra, palavra de paternidade. Em Cristo Jesus, entenda, você é filho de Deus e é mais do que vencedor. Irmãos, esse texto me lembrou muito, e eu estava hoje compondo esses slides, tentando juntar aí essas peças desse quebra-cabeças, né? E eu me lembrei muito de Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros e rio, parará, parará, parará. No Salmo 1, lá no final, fala sobre o caminho dos justos, e fala sobre o caminho dos ímpios. Aqui em Apocalipse a gente vê que o caminho dos justos é maravilhosamente descrito. O caminho dos ímpios não. Mas o Senhor não deixa de falar deles. E aqui, depois de termos visto uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de alívio, uma palavra de justiça, uma palavra de honra, uma palavra de paternidade, vinda do trono, da boca do próprio Deus, nós também vemos uma palavra de sentença, uma palavra que nos traz, digamos assim, a reflexão forte, que ele cita aqui 8 grupos de pessoas que não estarão nesse reino restaurado, porque o destino deles foi a segunda morte, a morte eterna. Vamos ver os 8 grupos quais são. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ponto. Sobre essas pessoas, fala-se sobre o lugar delas apenas isso. Não tem mais descrição, só uma espécie de lembrete, uma exortação, como palavra de sentença. Irmãos, nós temos aí pelo menos 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles que são indiferentes ao Evangelho. Perceba. Esse grupo, os indiferentes ao Evangelho, nós entendemos aí que são os covardes e os incrédulos. Os covardes, a palavra na língua original, tem a ideia de pessoa tímida, pessoa medrosa. Nós precisamos entender que é no sentido religioso da coisa. A referência inicial era para aqueles que por covardia, diante da perseguição, e essa carta, ela foi escrita no século I, num contexto de muita perseguição, a gente não pode esquecer dessa realidade. A referência inicial era para aqueles que por covardia, diante da perseguição, abandonaram a sua fé e abandonaram a Cristo, a fim de salvarem a sua própria vida física. É nesse sentido que a palavra covarde está sendo empregado no contexto de acordo com a palavra no grego koiné.
A outra palavra que remete muito a essa ideia de indiferença ao evangelho são os incrédulos, o segundo grupo. Apistós, pistós, pistel, são as formas em grego para fé. Como tem o a adiante, então é negação. Apistós, incrédulos, a ideia daqueles que se recusavam e ainda recusam a crer na missão de Cristo e aceitar essa missão. Então, perceba que é um escrito de João, por exemplo, o Evangelho, e o Evangelho de João é um evangelho que exige respostas. A fé em Deus, muitas vezes, nos enquadra em que tenhamos de dar a Ele resposta. Veja que em 1 João, lá ele vai relatar que essa é o vencedor, né? É a fé em Cristo Jesus. Um textozinho assim, que fala sobre essa resposta de fé que nós precisamos dar diante de Deus. E diante de Deus a resposta de fé está em abraçar pela fé a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, dois grupos aqui se mostram indiferentes ao Evangelho. Nós vemos aqui os covardes, aqueles que abandonam. E nós vemos aqui os incrédulos, aqueles que recusam. Temos aqui um segundo grupo, o grupo dos moralmente corrompidos. E aqui é um grupo maior. Nesse grupo está os depravados, literalmente abomináveis. Bideliço dá a ideia de mau cheiro, detestável. Alguém que pela sua postura de pecado chega a ser repugnante, sem vergonha, sem pudor, escarnece da santidade, escarnece daquilo que é sacro, sacral, né? Festeja a desonra, escarnece de Deus. É nesse sentido que depravados é colocado. O outro que faz parte desse grupo dos moralmente corrompidos são os assassinos. Fizeram da morte seu estilo de vida. A palavra é foneos, tem a ideia de aquele que desrespeita a sacralidade da vida. Irmãos, nós somos defensores da vida. Somos contra o aborto, somos contra a pena de morte. Por quê? A resposta é muito simples, muito simples. O ser humano, por pior que ele seja, ele é criatura de Deus e é criatura à imagem e semelhança de Deus. Entendemos que essa imagem e semelhança está deturpada por causa do mal do pecado. Mas percebemos que no ser humano ele traz consigo, por causa dessa imagem de Deus nele, ele traz nele alguma dignidade que precisa ser respeitada. O verdadeiro cristão é aquele que respeita a dignidade da vida. É por isso que somos contra o aborto, é por isso que somos contra a pena de morte. E vamos agora a um outro grupo moralmente corrompido. Nós já falamos do depravado, já falamos dos assassinos, e tem um grupo aí que tem crescido muito, sobretudo na era digital. O texto diz, os que cometem imoralidade sexual. A palavra na língua original, pornós, é aquele que se envolve com qualquer tipo de atividade que envolve a ideia da impureza sexual. O que no século I, no momento em que essa carta foi escrita, era algo muito comum. Por quê? Porque nos templos pagãos havia a prostituição cultural, ou seja, prostitutos
que utilizavam da prostituição para adorarem os seus deuses no paganismo, através das orgias, chamadas orgias sexuais. Mas aqui, a ideia da palavra traz a ideia de adúltero, de imoral, de prostituto, a ideia daquele que se envolve com luxúria, com lascívia. E aqui eu quero lembrar, por isso que eu falei da internet, eu quero lembrar a indústria pornográfica que nós temos vivido nesses últimos momentos. Nunca em toda a história da humanidade a pornografia esteve tão acessível quanto os momentos que nós estamos vivendo agora. E é algo que traz fortes manchas de pecado, trazem traumas, trazem riscos terríveis à alma. Irmãos, a infidelidade conjugal, a fornicação, o sexo destituído de responsabilidade e de significação, a coisificação do sexo, é aí que se envolve toda essa questão. E por último, eu quero citar, dentro desse contexto dos moralmente corrompidos, com um sentido religioso, lá no finalzinho, os mentirosos. Aí a palavra na língua original, pseudis, que dá a ideia de pseudo, né? É aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. No sentido religioso, negam a verdade que há em Cristo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, lá nos mostra que mentira é a matéria-prima de Satanás, é o que Satanás utiliza. Ele é o pai da mentira. E os mentirosos, aqueles que creem na mentira e mais, em nome dessa mentira, repelem a verdade que há em Cristo, estes não estarão no reino de Deus, estarão no lago de fogo. Vamos para o último grupo, aqueles que são religiosamente corrompidos. Veja que eu falei daqueles que são, deixa eu me lembrar aqui, eu falei daqueles que são indiferentes ao Evangelho, covardes, incrédulos, os que são moralmente corrompidos, os depravados, os assassinos, os impuros e os mentirosos, e agora o último grupo, os religiosamente corrompidos. E aqui temos dois. Os feiticeiros, a palavra na língua original, farmaqueus, porção de feitiço, encantamento, magia negra, ou seja, a busca de poderes ocultos e malignos, não buscar o poder de Deus e a beleza que vem desse Deus, mas buscar a feitiçaria nesse sentido mais religioso. E o último grupo, que eu vou colocar nesse sentido aqui do texto, e para mim um dos mais fortes de todos eles, os idólatras. A palavra no texto, na língua original, parece muito com idólatra, parece um pouco, traz a ideia de adorador de deuses falsos. Irmãos, o que é idolatria? Idolatria é colocar no nosso coração algo, ou alguém, ou alguma coisa, colocar no nosso coração, no lugar que pertence a Deus, a gente colocar isso. Então, esse objeto, aquilo que a gente coloca, é objeto de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações. E aqui, nesse sentido, eu quero fazer um alerta aos irmãos. Aí o contexto é o contexto do paganismo, é um contexto muito forte no século I, mas nós não estamos livres da idolatria nesse momento atual da nossa história. Muitos de nós não têm adorado imagens de escultura, como alguns textos, sobretudo no Antigo Testamento, nos relatam, mas é verdade que muitos têm adorado pessoas vivas,
o que é pior. Tem muitos que colocam um grupo de canções, um ídolo vivo, no lugar de um ídolo de madeira, mas no coração está ocupando o lugar de Deus. Tem muita gente idolatrando pastores, tem muita gente idolatrando grupos musicais, tem muita gente que idolatram o status social, tem muita gente que idolatra até mesmo alguém próximo. Tem muitos que fazem dos seus esposos, muitas esposas que fazem dos seus maridos, seus deuses. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe uma felicidade existencial, real, magnífica. Essa felicidade só Deus é quem pode dar. Não exija do seu esposo algo que só Deus é quem pode dar. Você, não exija da sua esposa algo que só Deus é quem pode dar. Não exija. Quando nós fazemos isso, nós colocamos o nosso cônjuge no lugar de Deus. De uma certa forma, isso é uma idolatria. Irmãos, hoje eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais. A primeira grande verdade, e é por isso que eu vou fazer no final todo o louvor para reforçar esse sentido, é necessário, irmãos, falar sobre o céu. Winston Churchill, uma vez ele falou a seguinte frase, eu achei fantástica. A decadência moral da Inglaterra era devido ao fato de que os pregadores tinham deixado de pregar sobre céu e inferno. Falar sobre o céu, falar sobre a vinda de Jesus, falar sobre o arrebatamento, falar sobre o juízo, falar de que um dia nós vamos estar frente a frente com o Senhor. Essas coisas não podem sair do nosso coração. Veja 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Eu só vou ler todo o capítulo. Preste atenção, porque nós precisamos nos inteirar, conhecer, falar, louvar. Porque nós precisamos entender do céu. Olha só como Pedro diz. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. 1 Pedro, 2 Pedro, segunda carta. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Veja só a preocupação de Pedro. Despertar para que se recorde. Por quê, irmãos? Porque as rotinas do dia a dia da vida, elas fazem com que nós nos esqueçamos das coisas principais da vida e nos apeguemos às coisas secundárias. E aqui Pedro nos orienta nesse sentido. Se recordem, despertem para as palavras dos profetas, os mandamentos de Jesus e aquilo que os apóstolos continuaram ensinando. O quê? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta, a terra, formada de água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando sobre Noé e aquele juízo de Gênesis. Versículo 7.
pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Essas realidades, irmãos, que Pedro fala, nós vivemos. Existem muitas pessoas que até escarnecem da vinda do Senhor Jesus, escarnecem do céu, escarnecem até mesmo do inferno. E muitos dizem que esse Jesus, há tanto que o crente fala que Jesus vai voltar, não voltou ainda. Perceba que Pedro já vivia essas realidades. Siga o texto, a partir do versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Nós vimos aspectos disso, estudando Apocalipse, vendo nos juízos, os juízos dos selos, juízo das trombetas, o juízo das taças. E agora, veja qual é a atitude que Pedro orienta a que tenhamos. Olha a pergunta que Pedro faz no versículo 11. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais ignorantes e instáveis torcem. Olha só, os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles, mas a nós. Portanto, irmãos, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. É por isso, irmãos, que todo término de uma mensagem sobre Apocalipse, eu tenho dito: vigia, vigia, guarde para que você não seja levado pelo erro, não perca a sua firmeza, não caia. E ele encerra de forma magnífica: cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Na contramão, irmãos, na contramão de muito daquilo que é ensinado pela igreja contemporânea, é necessário falar sobre o céu, porque Jesus disse em Mateus 6,20, que nós precisávamos ajuntar tesouros no céu, modificando toda a nossa cadeia de valores. Jesus ensinou a orar tendo o céu como referência.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o céu é a nossa referência, nós devemos pensar no céu, é o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, pense nas coisas que vêm de cima. Nós precisamos falar sobre o céu, meditar sobre o céu, porque nos ajuda a enfrentar o sofrimento e temos sofrido. Quando nós falamos sobre o céu, nós vemos para onde vamos. Isso retira da nossa alma o medo da morte e nos estimula a santidade. Então hoje, irmãos, eu separei algumas canções